Olá, meus caros e minhas caras, como vão vocês? Meu nome é Doni Correia, do canal Uma Teia de Ideias, aqui mesmo no YouTube. E como eu comecei a minha carreira no YouTube, no canal Cinemascope, lá atrás, o Bom Filho a Casa Torna. E eu estou aqui para apresentar a vocês uma entrevista que eu fiz com o cineasta Lírio Ferreira, a convite da Estela Vasco e da Joyce Paz, aqui do Cinemascope. Eu fiz essa entrevista com o Lírio por ocasião do lançamento do novo filme, chama-se Aquamovie. E, assim como todos os outros trabalhos do Lírio, é um filme que, além de emocionar, ele também é uma obra crítica ao momento que nós vivemos. Então, nós temos duas histórias que correm em paralelo, uma que diz respeito a uma espécie de reconexão familiar e outra que mostra justamente um Brasil devastado, um Brasil entregue às mãos de um colonialismo bastante pungente, não é? Então, eu fiz essa entrevista com ele e está aqui o resultado para que vocês conheçam um pouco mais da carreira do Lírio Ferreira, um dos cineastas aí responsáveis pela retomada do cinema brasileiro em meados dos anos 90, e que agora nos traz Aquamovie, resgatando algumas coisas que ele já tinha trabalhado em Árido Movie, de 2005. Quem viu certamente vai compreender essas sutilezas. Quem não assistiu, não tem problema, porque o filme é compreensível por si só, mas vá ver Árido Movie, porque também é uma obra maravilhosa. E aproveite também para dar uma visitada no meu canal, Doni Correia, Uma Teia de Ideias, em que discutimos cinema, história da arte e todos os campos das humanidades aí que cercam este ambiente das discussões estéticas, históricas, sempre muito importante para gerar conhecimento para vocês. Certo, gente? Eu espero que vocês gostem bastante desta conversa que eu tive, porque eu gostei muito de conhecer e conversar com Lírio Ferreira. Bom divertimento. Eu te odeio. Eu quero levar as cinzas do meu pai para a cidade onde ele nasceu. Bom, primeiro de tudo, Lírio Ferreira, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente para essa conversa. E eu queria, de cara, logo dizer que para mim é uma honra poder conversar contigo a respeito de um filme seu, porque na época de Baile Perfumado, eu estava ali no meio da minha adolescência querendo trabalhar com alguma coisa que fosse ligada ao cinema, né? Já tinha convicção disso. E talvez naquela época de retomada do cinema brasileiro, ver aquele espetáculo na tela na época foi uma das experiências mais marcantes para mim. Então, ter a oportunidade hoje, tempos depois, de conversar contigo a respeito do Aquamovie, sem dúvida alguma, para mim é uma honra. Muito obrigado pelo aceite. Eu que agradeço. É sempre bom bater esse papo. O bacana do cinema é você poder fazer filmes e depois poder conversar. Então, vamos nessa. Sem dúvida alguma. E, na realidade, ao invés de eu te fazer uma série de perguntas com uma fórmula meio que você já deve estar mais do que habituado, em virtude do tempo que nós temos aqui para conversar, eu queria, na verdade, dividir um pouco do que eu, enquanto crítico, enquanto estudioso de artes visuais e cinema, queria dividir contigo um pouco das impressões que eu tive e, a partir disso, algumas questões que, né, porventura sejam interessantes aí para suscitar esclarecimentos e tal, né? Então, eu estava vendo o Aquamovie e uma coisa que me impressiona muito, e na verdade sempre me impressionou, na sua geração, né, nos cineastas da sua geração e da sua e principalmente do seu grupo, né, quer dizer, o pessoal ali que está no Nordeste, o pessoal de Pernambuco, uma mescla de linguagens nos filmes, assim, as referências que eu vejo de uma maneira muito heterogênea, né? Quer dizer, são várias referências que a gente vê, e no Aquamovie isso aparece de uma forma muito explícita, porque ora parece que a gente está vendo um drama familiar ali dentro da casa, ora parece que é um drama mais suburbano em São Paulo, depois vira um road movie, né, a exemplo do próprio Árido Movie, né, e
obviamente, com os elementos ali de denúncia política, né, que você trata de uma maneira bastante irônica e bastante cortante, né? E, no fim das contas, acaba sendo um filme sobre a reconexão da família, né? Quer dizer, a reconexão do amor materno e do amor que o filho tem pela mãe, né? Não deixa de ser, mas acho que predomina o road movie aí. Então eu vejo coisas de Kieslowski, por exemplo, né? Daquelas cenas existenciais e exoexistenciais. Senti um pouco ali naquele bloco em São Paulo, de um pouco de Cury, um pouco de Persson. Queria que você falasse, assim, da sua geração, de quando você começou no cinema, quem são, assim, os seus mestres espirituais e pessoais, e, em seguida, como nasce o projeto do Aquamovie, se é um desdobramento direto do Ari do Movie pensado já, ou se é algo que veio se encaminhando depois. Então, Doni, cara, eu comecei essa coisa do cinema, na verdade, quando eu era mais novo, as barbas não eram tão brancas, mas quando não tinha nem barba ainda, eu não imaginava fazer cinema, né? Minha paixão pelo cinema nasceu numa sala de cinema. Eu tenho essa necessidade desde garoto da coisa da sala de cinema, uma coisa que é uma transa minha com aquele espaço que é a minha igreja ali. Uhum. E assim, eu jogava futebol, era surfista, entrei para a faculdade de jornalismo, não passava pela minha cabeça, mas ia muito ao cinema. E aí, a minha sorte foi ter encontrado Paulo Caldas na Universidade Federal do curso de jornalismo, ter cruzado com Cláudio Assis, que veio pagar umas cadeiras com a gente. E aí foi virando essa possibilidade de não só ver filmes, mas de fazer filmes. Eles foram muito importantes na minha vida nesse sentido e continuam sendo até hoje. A gente vai trabalhar junto e somos amigos até hoje. Mas o negócio nasceu ali, nessa coisa da cinefilia mesmo. Eu ia muito para... Aqui tem umas mostras aqui em alguns cinemas que você via assim, semana do Bergman, semana do Antonioni. E aí eu me criei ali, né? Eu acordava, tinha filmes de arte, havia umas sessões de arte, não podiam passar num horário comercial, mas tinha uns cinemas comerciais que passavam aqui um filme do Bergman às 10 da manhã no sábado. Eu ia, e aí quando eu comecei a ir mais para a boemia, às vezes eu ia emendado. Se eu dormir, eu vou perder. Eu ia emendado, dormia um pouquinho no início ali, acordava e pegava. Mas, enfim, é tudo em cima dessas coisas, do cinema novo. E isso sempre fez parte da minha base. Eu acho que muitas das pessoas da minha geração que essa coisa do cinema de autor, né? Sempre foi uma coisa muito forte. O neorrealismo, a novela vague, o cinema novo, o cinema americano da década de 70, os mestres, o Kurosawa, o Bergman, que acabou com a minha juventude. É mesmo? No bom sentido, mas acabou com a minha juventude. Eu podia ser mais leve. O Bergman tem essa capacidade de acabar com a vida de muita gente que é cinéfilo, né? Pensar que tudo era muito normal, mas enfim, essas pessoas me atravessaram, e é uma opção de um cinema que eu gosto e que eu tento, de um certo, bebo e eu tento trazer para os meus filmes essa coisa que sempre me instigou. Então, e eu acho que boa parte da minha geração, que iam comigo, inclusive Paulo, Hilton Lacerda, Marcelo Gomes, Cláudio Assis, a primeira dentição, a gente ia muito para isso, ia para o bar depois discutir os filmes, etc. Tal. Então, isso ficou muito impregnado na maneira, no jeito da gente olhar e a maneira como a gente coloca o cinema da gente. Eu acho que nisso a gente, apesar das diferenças da minha geração, minha com Paulo, com Cláudio, com Hilton, com Marcelo, essas primeiras pessoas que vieram, e Beto Brant, Tata Amaral, e o Jorge Furtado, pessoas que vieram da minha geração, importantíssimas, que eu aprendi muito. Mas eu acho que tem essa coisa da autoralidade. E aqui em Pernambuco tem muito essa coisa, que as coisas que são as coisas que mais se aproximam a gente, é a coisa do cinema de autor, independente. Essa palavra eu acho meio complicado no Brasil, porque, como disse Sara Silveira, a gente é dependente de tudo, a gente é dependente do clima, do dinheiro, do cara que traz do catering. Então, o cinema, na verdade, é muito dependente, fazer o cinema de autor, o cinema que eu acho mais
E eu acho que a maneira de fazer, que é a coisa da amizade, da coisa do Lumière, do cinema, a arte de irmãos, essa coisa da brodagem que já saiu em alguns. Eu acho que isso tem muito a ver, e agora o olhar, cada um vai na sua, e eu acho isso bacana, e torna isso a gente diverso, e isso é uma coisa que... E aí o Árido Movie, o Árido Movie, na verdade, ele nasce de um acaso maravilhoso, do alumbramento, na verdade. Né? Eu tinha feito, uns 8 anos antes, o Árido Movie. É um filme que eu tenho um carinho muito grande, eu acho que é um filme que está envelhecendo muito bacana. Eu costumo dizer que uma pretensão, umas parábolas, está envelhecendo feito vinho, não é feito. Eu adoro cachaça e adoro vinho, mas eu acho que é feito um vinho. Ele está envelhecendo bacana. Eu acho que tem um grupo de várias pessoas que se identificam com várias coisas do cinema do Árido Movie, a coisa do road movie, a coisa dos personagens, a coisa da maconha, da psicodelia que tem as pessoas. Enfim, eu acho que tem uma coisa que deixou ele numa aura meio cult ali, e eu deixava aquilo ali. Nunca ia passar pela minha cabeça de fazer uma continuação de um filme que tem essa importância bacana, que é marcante para mim, para as pessoas que fizeram e para uma geração, mas não foi um sucesso retumbante de público, né? Você faz a continuação, e daí a provocação, né? Daí se a gente vai provocar, vamos provocar. Mas, enfim, eu estava indo para o Sertão, para um festival de cinema aqui no interior, peguei a 232, a BR que passa por Caruaru e vai entrando pelo Sertão, e passa pelo Arco Verde, a terra de Lirinha, passa pela terra de Otto, Belo Jardim, vai passando pela terra de Cláudio Assis, Caruaru, você vai cruzando... Arco Verde, terra de Micheline Verunsky também. Sim, então, enfim, maravilhoso, aquele território sagrado do Sertão. E eu fui para Triunfo, que é uma cidade perto de Serra Talhada, que é a cidade de Lampião, que é a cidade do meio do sertão mesmo, mas é a cidade mais fria de Pernambuco, ali em cima do morro, assim, no inverno, em junho, o inverno daqui é em junho, inverno que chove, né? Quando chove, aí é capaz de fazer 6 graus, 7 graus, no meio do sertão. E é uma cidade mais bonita, assim, mais preservada do porcelanato que invadiu o sertão. E aí tem um festival de cinema, a gente estava indo para lá, muito no clima daquele carro conversível do Árido Movie, uma turma de amigos, todo mundo rindo, contando história, falando de coisas, uma fumaceira danada no carro, aquelas coisas bacanas. E foi quando eu passei pela primeira vez pelo pontilhão, que era por cima das obras de transposição do Rio São Francisco. E eu acho que essa mistura da conversa no juízo, a fumaceira e aquele ambiente... Então, é um filme que tratava... O Árido Movie era um filme que tratava... O Árido Movie é um filme que trata do excesso de informação e da falta d'água. Então, de repente, eu percebi ali que existia uma possibilidade, ou uma utopia futurista, ou que seja da água. Uma esperança ou não. Mas aquilo me disse assim, caramba, tem algumas portas, algumas camadas no filme que eu posso voltar. Aquilo foi ficando na minha cabeça, eu botei no papel, a princípio, como uma continuação. E a coisa foi evoluindo, o personagem do Jonas, que é o personagem do Guilherme Weber, acabou sendo substituído pelo um spin-off, que é a última cena do Árido Movie, é a Julia Gunn, a Soledad, o personagem dela, a Soledad grávida. Então eu disse, caramba, eu vou fazer aquela barriga, o Aquamour, fertilidade... eu acho que o personagem... Eu queria muito fazer um personagem com protagonismo, feminismo forte. E aí eu também queria tentar fazer daquele jeito. Como era uma provocação, eu queria fazer uma provocação desde o início. E, em vez de ser uma continuação clássica, virar uma extensão kardecista, mais espiritual, que seria... Vamos radicalizar a continuação. Os personagens não necessariamente precisam ser os mesmos atores. Os personagens não precisam ter os mesmos nomes. E não precisam estar todos, poderia estar só alguns, etc. E tal. E aí dá um outro viés, que eu acho que é muito... Que aí eu acho que dá quebra do Árido Movie. É quase que... Ele é uma extensão, mas também é um espelho. É um outro lado do Árido Movie. Eu acho que quando você faz o Árido Movie, que é uma viagem mais solitária, de uma volta de um filho pródigo, que é o Jonas, nesse, quando você coloca uma mãe e um filho dentro do carro, na Estrada do Sertão, certamente, naturalmente, esse rio vai para um outro caminho. Então, foi isso. De uma continuação virou uma extensão, de uma continuação cartesiana virou uma extensão kardecista. O espírito... Uma continuação metafórica, como diria o Glauber. Exatamente. E aí, do Glauber Rocha, cuja cidade, em sua homenagem,
está debaixo do rio, mas virou a nova rocha. Pois é. Então, foi mais ou menos aí, foi um alumbramento, esse alumbramento que eu tive de ver as obras e essa possível utopia da água. Será que vira uma trilogia com um novo alumbramento aí? Pode ser, esse não precisa nem muito impulso, já tem umas ideias aqui, quem sabe a gente não esteja agora, porque um foi na primeira década desse século, o segundo foi no final da segunda década, então nessa terceira década que estamos, quem sabe a gente não chega aí com um Air Movie, né? Não é? Seria ótimo. Tem uma ideia aí, eu estou aqui matutando aqui, vamos ver o que, é que vai acontecer. Eu espero que se concretize, e estamos à disposição. É interessante, né? Porque você falou do Marcelo Gomes, e eu fui assistir ao filme um pouco desavisado de toda a ficha técnica. Claro, eu peguei o release, vi tudo e tal, e eu gosto de ver o crédito até o final, eu vejo tudo, né? Quer dizer, né? E aí, teve um momento ali no filme, quando Duda e Cícero param na beira da estrada, atravessam ali e conversam com o casal, que tenha o bode comendo o caderno e tal, né? Eu olhei e falei, nossa, mas isso parece tanto a pegada do Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, né? Nossa, e aí depois adoro. ver lá o nome Marcelo Gomes, falei, pronto, né? Claro que teria algo disso, porque eu sinto em muitos filmes, né, desse ciclo, né, do Nordeste, desde sempre, né, uma pegada muito interessante que mistura a ficção com o documentário, né? Você certamente, e eu vi depois lá pelos créditos, não só pelas comunidades indígenas, mas certamente vocês trabalharam, né, com os locais, né, com não atores, Como é que é essa experiência para um diretor quando vai para os rincões e, de fato, vai trabalhar com a população local, para dar verdade, para trazer aquele caldo, de fato, né? Aquela riqueza. Não, você citou o filme aí que é o Viagem, o filme do Marcelo Gomes e do Carim, que eu acho fantástico, eu acho um filmaço, que certamente está no meu inconsciente ali, e a gente colocou e trouxe isso, quando eu, Paulo Caldas e ele, fizemos essa primeira viagem para o sertão, foi ali no final de 2016, eu já tinha uns tratamentos, mas mais uma pegada mais de continuação e não de extensão, e com certeza eu bebi ali, mas bebi, não tenho o menor pudor de falar de onde eu bebo minhas coisas, e bebo mesmo, eu acho que o barato são essas trocas, e eu acho que no final todo mundo sai ganhando. Mas eu acho muito bacana, eu acho que o Marcelo já tinha essa pegada também no Cinema em Aspirinas, de usar isso. Eu queria ter usado mais, mas talvez até pelas complicações, é muito complicado, né? Filmar em estrada, etc. Eu queria ter trazido até mais, mas eu acho que você trabalhar não só com o ambiente, né? com aquele cenário profundo do cinema brasileiro, que é o sertão, mas com as pessoas, porque o sertão tem um tempo diferente, tem uma batida diferente em tudo, na paisagem, na relação do povo com o povo. É um tempo que você acha que as coisas não estão acontecendo, mas elas estão se movendo ali por trás de uma maneira diferente, de uma maneira mais caprichosa. E você trazer, obviamente, trabalhar com as pessoas que estão lá e tentar trazer e se aprender com isso é vital. E eu acho que um filme de estrada possibilita isso. Acho que o road movie é um gênero extremamente, se não for o maior gênero cinematográfico, se não for o próprio cinema, e eu acho que possibilita isso, esses acasos que me tira da zona confortável do roteiro. Então, eu acho incrível esse tipo, que eu quero fazer mais, eu acho que dá uma verdade para o filme, dá uma verdade para a mentira que a gente quer contar, que é muito boa. Muito interessante. E por curiosidade, só para eu puxar uma dúvida aqui, quando que vocês começaram a filmar e quando de fato o filme foi finalizado? Porque a gente tem essa janela, né? No cinema brasileiro, infelizmente, a gente tem essa janela entre quando começa e quando termina, que às vezes é um pouco longa, né? Então, a gente, essa ideia que eu tive, esse alumbramento dessa viagem
do Sertão foi há 10 anos atrás, 2011, por ali. Eu comecei a escrever, entrei no edital, não sei o que, papá. Quando, de fato, a gente foi fazer o tratamento mais apurado, essa viagem que a gente fez para o Sertão foi em 2016. Tá. A gente fez esse tratamento e é muito, muito estranho também, assim, porque até para contextualizar, quando a gente entrou no hotel, porque a gente foi uma ideia muito bacana, que a Chica Mendonça teve a produtora, de a gente escrever o roteiro lá nas locações mesmo. Então a gente saía de manhã, eu, Paulo Caldas e Marcelo Gomes entravam no carro, víamos as locações, bebia aquela fertilidade própria do sertão, que eu acho o sertão extremamente fértil e poético, e de noite, finalzinho de tarde, ali, a gente começava a discutir as coisas, colocar as coisas no papel, e o dia era mais ou menos isso. Mas na primeira vez, logo que eu saí do hotel, que eu dobrei a estrada da BR, assim, eu vi num morro, assim, em cima do morro, um outdoor do Bolsonaro. E eu digo, caramba, mas ninguém se imaginava, sempre na minha cabeça achava que, enfim, aquele personagem folclórico que entra, que tem os seus 10%, o Enéas da vez, e nos passava isso pela cabeça, mas eu senti uma coisa estranha, uma sensação muito ruim dele estar ali no sertão, aquele negócio, etc. E tal. E a gente foi escrever no roteiro em 2016, e a gente preparou, então a gente filmou no final de 2017, iniciozinho de 2018, e a gente montou durante o ano de 2018 todo. O filme ficou pronto antes da eleição, desse desastre que a gente está vivendo hoje. E, de certa maneira, não teve essa pegada de dizer assim, olha, vamos se adaptar a esse retrocesso que a gente está vivendo hoje, terrível, essa nuvem negra que a gente está passando. Não teve isso. Mas isso me dá a convicção de que infelizmente, né, por mais que a gente tenha vivido um momento muito interessante no início desse século, de um governo mais humanista, mais preocupado com todo, com algumas questões que, para mim, são essenciais de se resolver no Brasil, aquilo sempre existiu no Brasil, né? Aquilo sempre estava ali, se estava adormecido, mas estava ali. E quando chega um governo fascista desse, um governo com essa pegada do mal, essas coisas vêm à tona. E aí o filme se encaixa nisso naturalmente, porque era um filme de denúncia, foi uma coisa que já estava antes do Bolsonaro, que sempre existiu, que foi começa com a extinção das nações indígenas, com a disputa pela terra, do território sagrado deles, onde eles fazem a história deles, sempre existiu isso. O coronelismo no sertão, para privilegiar as classes que dominam, etc., perpetuar isso sempre teve presente. O fascismo, daquele personagem que o Augusto Madeira faz, de sedutor, e de repente ele dá uma arma para o menino com a bandeira do Brasil. Essas coisas estão ali, e o personagem da Alessandra Duda ser uma voz contra tudo isso, ligada às questões ambientais. Então o filme meio que encaixa, né? Eu vi algumas críticas do filme, assim, né? Tem até um lado meio que anunciando isso, profetizando um momento ruim que a gente está passando, e que é muito. E daí a importância desse filme estar entrando em cartaz, e depois para os streams, para as pessoas verem e resistirem ao fascismo que a gente está passando. Pois é, de tabela você já respondeu exatamente o que eu ia perguntar, porque eu tenho uma leve desconfiança que o artista, acima de tudo, é um vidente, né? Ele lê a realidade. Aí eu aprendi isso com o Zé Celso. Pois é. Com então, o Zé Celso Martinez, que ele falava no Área do Movie, ele fez o personagem do meu velho, e tem uma hora que a Júlia Gunn pergunta uma coisa para ele, e ele fala: minha filha, isso aqui é e não é, mas está sendo. Pois é. Eu, por exemplo, numa conversa que eu tive com o Kleber, né, agora, no ano passado, ele me contava que, embora Aquários tenha sido adotado como uma metáfora, por exemplo, ao golpe de 2016, ele já tinha pensado no filme lá em 2012, depois de O Som ao Redor. E agora você está me dizendo exatamente algo parecido, que vocês conceberam a ideia, o tratamento, né, mais rígido, o tratamento mais próximo do final em 2016,
e montaram o filme ao longo de 2018, ou seja, antes, né, disso tudo que está acontecendo, e eu ia te falar exatamente dos pequenos símbolos que estão espalhados pelo Aquamovie, né, como, por exemplo, um canivete com a bandeira do Brasil, né? Eu acho que esse tipo de metáfora que imediatamente nos traz para essa realidade que nós vivemos hoje são formas são formas da arte justamente prever aquilo que vai acontecer ou fazer uma leitura mais fria daquilo que está por vir, né? Eu achei sensacional, né? Todas essas pequenas dicas que vão ficando ali pelo filme, né? Eu queria falar um pouco do elenco, né, e da direção do elenco, que eu achei um dos pontos mais interessantes do filme, pelo seguinte, claro que eu não posso cometer aí a injustiça de não mencionar alguns aqui, mas pelo menos o time ali, né, o primeiro time. Bom, a Alessandra Negrini, né, não há o que se falar, e o Guilherme Weber também, tamanha a capacidade que eles têm de serem versáteis, né? A Marcela Cartacho, puxa, eu fiquei assim emocionado a hora que eu vi, porque ela é sempre muito carismática, ela rouba a cena de uma maneira muito gostosa, né? Quer dizer, e aí nós temos o Antônio Haddad fazendo Cícero, né? Que é um papel importantíssimo, um garoto que eu fiquei também impressionado pela expressividade dele, a capacidade que ele tem de expressar coisas sem falar, só com o olhar, só com as expressões, né, que é tão importante para um trabalho audiovisual. E o que eu achei interessante é que no começo, nas primeiras cenas em que ele que ele interage de fato, que ele conversa, sempre me pareceu assim, pelo menos no bloco de São Paulo, um pouco mais preso, um pouco mais amarrado, uma interpretação um pouco mais quadrada, né? Falei, tem alguma coisa que parece que está destoando, né? E é interessante que conforme ele vai perdendo esse vínculo com a tecnologia, que eu acho que é uma coisa que de fato é um ruído na comunicação verbal hoje em dia, principalmente para essa geração da idade dele, no dia em que ele vai perdendo essa conexão com a tecnologia e se reconectando com a mãe, mas principalmente se conectando com essa natureza que é nova para ele, né? E essa transformação que ele passa, ele xinga os índios ali quando eles estão parados no meio da estrada, né? Duda e ele, e depois no final ele já está dizendo, olha, afinal de contas eu tenho sangue índio, né? Quer dizer, essa transformação, eu percebi que a interpretação dele foi mudando e foi ficando cada vez mais tão naturalista quanto todos os outros no elenco. E aí eu fiquei pensando, isso pode ter um quê de intencionalidade. Como é que foi a preparação dele? Eu sei que ele tem uma experiência já. Como é que ele entra para esse papel que é, junto com a Alessandra Negrini, os carros-chefes aí, né, da trama? Então, eu conheci o menino, o Alessandro, enfim, a gente já bateu, já tinha muita vontade de trabalhar junto, nunca bati as datas, as agendas, etc. Mas o desejo era mútuo e ainda bem que a gente se encontrou num personagem. Talvez não tivesse um personagem tão forte antes da ela como agora, como a Duda, então juntou o desejo com a oportunidade. E o menino Antônio, eu conheço o Antônio desde pequenininho, eu conheço a mãe dele, é uma família que trabalha com arte. E ele, desde pequeno, ele é daquele jeito, né? Aquela personalidade maravilhosa, aquela coragem, aquela afirmação. Eu sei que ser ator. Eu me lembro dele com 6, 7 anos, ele chegando para mim, assim, você não vai... o irmão dele mais velho fazia uns trabalhos, também trabalhava com ele, e ele disse, você não vai chamar o ator da família, não, que sou eu. Nunca mais me chamava para fazer um filme, não. Com 6 anos, 7 anos de idade. E aí ele realmente foi muito bacana, porque é coisa do desejo e da oportunidade. E quando aquela barriga da Julia Gunn, naquele filme, quando a gente filmou, a barriga tinha 12 anos, e Antônio tinha 12 anos quando fez o filme. Então, foi assim, perfeito. E ele também tinha uma relação já com a Alessandra, porque a Alessandra conhecia a mãe do Antônio, frequentava a casa da mãe do Antônio, e pegou o Antônio no colo. Então, já tinha uma relação também. Foi muito bacana essa coisa. E o Antônio, então, eles trabalharam um pouco antes, enquanto eu estava trabalhando, que eu fiz a produção também junto com o Chica, mas a Cristiane Serre aí em São Paulo ficou com os dois, ele fez uma base, mas eu acho que uma coisa que eu acho que também funcionou muito nesse tipo de raciocínio que você falou, que está correto, foi porque a gente fez um filme, filmou meio
que no tempo do roteiro. Então, acho que isso também contribuiu muito para o processo, né? Eles não foram para o sertão antes. E eu precisava daquela coisa do luto dele, de uma coisa mais sem ação, que é mais difícil, às vezes, que é mais preso, aquela casa, não sair da casa, ligado com tudo, e uma incomunicabilidade com a mãe. Então, funciona muito essa coisa mais enrijecida do sentimento, etc. E tal. E aí, quando chega no sertão, eles foram pela primeira vez já para filmar. Então, a gente filmou na sequência do roteiro. Então, essa descoberta dele com o sertão e com o lugar foi se tornando natural a partir do momento que ele, Antônio, também estava se sentindo mais seguro naquele território. Para ele, é meio estranho. A Alessandra conhecia, mas aquela região ali do Polígono da Maconha, do Médio São Francisco, do interior do Pernambuco, Abrobó, Salgueiro, aquele território sagrado das nações indígenas do Nordeste de Pernambuco. Então, isso foi acontecendo naturalmente e, obviamente, com o talento dos dois, ela mais experiente, ele se descobrindo ali, eu precisava daquela chama no olhar dele. E a Alessandra é incrível, né? Uma atriz incrível, maravilhosa, muito forte, com buscar as coisas do personagem, de se inserir, a generosidade de se inserir dentro do filme. E a câmera tem uma coisa com ela, que é uma coisa que eu chamo assim, a câmera gosta dela. Enfim, foi uma experiência. Aí você botou aí todo mundo, né? Aí vem o Auri Porto, aí tem as paraibanas lindas, Zezita e Marcélia. A Marcélia eu sempre tive vontade de encontrar. Eu tive uma coisa com ela também, um pouco ali numa série que a gente fez, mas bacana. As participações especiais do Sérgio Mamberti, do Cláudio Assis, do Edgar Navarro, a Cristiane Trisserri, enfim. E o Gugu Madeira, que está muito, muito incrível, também sempre tive vontade. É um privilégio, né, poder eu ter trabalhado. Eu não entendo como é que essas pessoas acreditam nas minhas loucuras e embarcam e vão nisso aí. Então, eu sou muito, mas ainda bem, muito sortudo de ter essas pessoas comigo. Com certeza, ainda bem, porque só assim é possível, né, fazer uma obra pungente, assim, atual e urgente também, né? Assim, duas cenas assim que me impressionaram muito, né? Bom, estou pensando duas delas assim, porque o filme como um todo tem um invólucro, um ritmo muito interessante, muito bom. Mas duas cenas que me impressionaram muito pela plasticidade, assim, e pela locação também, que é aquele longo plano sequência que vai pela valeta adentro, assim, né? Por aquele corredor de água, né? Até aquela espécie de usina que está parada e tal. E a própria cidade de Rocha, né, que está embaixo d'água, e a gente tem a igreja metade para fora, né? Onde são aquelas locações? Como é que eu imagino que ao compor o roteiro vocês devam ter puxado por memória ou conheceram ali e falaram vamos colocar, porque é muito linda aquela cena, sobretudo a da igreja, né? Aquela passagem por dentro da igreja, aqueles morcegos, enfim, né? Aquela coisa decrépita e ao mesmo tempo poética, né? Aquele cânion daquele canal, na verdade, é uma construção, é uma intervenção humana. Ali passa o canal de transposição. Uhum. São dois canais, e um daqueles é o que não está funcionando ainda, porque aquele trecho ainda está em obras, porque teve um problema num dos lotes de superfaturamento, aquelas operações da Lava Jato, e não terminou o eixo norte. O eixo leste é o que foi inaugurado. Então, e aquele é o único lugar que é cânion mesmo, que eles explodiram aquele negócio e criaram aquele cânion, onde ali vai passar as obras de transposição. Fica em Salgueiro, no meio do sertão, e eu achei muito bacana, um lugar meio apocalíptico, meio fim do mundo, e suscita não só a coisa do canal, uma possibilidade da água, como também de um rio seco, né? Contraponto a outras coisas que eu fiz. E a igreja, aquilo ali realmente é a inspiração da Nova Rocha, Nova Rocha inspirada em Rocha, e aquela inspiração dela estar submersa porque ali embaixo tem uma cidade mesmo. Ali em 88, para fazer o Lago de Taparica, submergiram a cidade de Petrolândia, aqui em Pernambuco. Do outro lado é a Bahia. Rodelas, que é a cidade do Wagner Moura.
que é do outro lado do lago. E aquele lago subiram, teve toda que deixar. E aquela igreja ficava em cima de um morro, numa Coab, assim, meio que mais afastado do centro da cidade. Era um morro, era uma igreja que estava em construção, que não ficou pronta, mas ela estava em cima de um morro. Então foi a única coisa que tem para fora na cidade toda. Tem a cidade toda ali embaixo. E na beira do lago tem a nova Petrolândia. Então é a aspiração total de Rocha e de Petrolândia para nova, para o que está ali embaixo. E aí eu acho que é uma conexão, né? Quando ele perde o celular, que aquele negócio que cai ali embaixo, cai no terreno, na cidade do pai dele, eu acho que é a conexão que ele tem mais profunda. E eu acho que essa ficção desse cruzamento de Petrolândia com a Rocha, acho que funcionou muito para o filme. É um momento muito, muito bacana do filme. Sim. Que ótimo. E para a gente encaminhar para o final dessa conversa, eu queria pegar o núcleo da família, dos familiares do Jonas, né? Que ele tanto em vida evitava, né? E a mãe do Cícero, a Duda, tenta por algum momento convencê-lo de que não é interessante ir até ali, depois a gente fica sabendo por quê. O realismo daquela dinâmica, daquela família, também impressiona e, sobretudo, desestabiliza, né? Eu me senti bastante incomodado em ver, né, como o Múcio, na verdade, conduz a coisa toda e a truculência, né? E é uma obra, entre mil parênteses, de ficção, né? Nós estamos falando de um filme. Bom, Godard dizia que nós, artistas, nós não temos direitos, só temos deveres, né? Então, em vista dessa costura que você faz e dessa síntese que você faz da política atual, por meio desse núcleo do Múcio e da matriarca, que é a avó dele, na verdade, né? E essa dinâmica que existe, que a gente sabe que existem em todos os lugares do Brasil, quanto mais afastado, mais na mão de coronel a população está e tal. Queria te deixar livre para você fazer exatamente um aporte, né? Quer dizer, uma associação aí entre esse núcleo que você traz, essa problemática do coronelismo e esse Brasil que a gente está vivendo agora, sobretudo com relação à cultura, não é? A gente está vendo que o cinema pode ter de depender de um novo renascimento daqui mais alguns anos, justamente porque está sendo degolado aos poucos agora. E não só o cinema, nós temos a pandemia, nós temos o meio ambiente, nós temos uma política de terra arrasada, né? Então, eu quero te deixar livre para você colocar o seu filme em relação a isso para a gente. Então, a gente tá vivendo um momento duplo, né? Uma dupla onda mesmo, né? A gente tem um verme e o vírus que a gente tem que resolver. E aí é tudo muito complicado. Eu acho que o núcleo da família, ele representa isso. Acho que o personagem do Múcio representa um pouco dessa coisa retrógrada, né? Dessa elite retrógrada, egoísta, perversa que existe no Brasil. E com a roupagem meio moderna, e o Múcio, na verdade, não aparenta ser uma pessoa totalmente do mal, ele é uma pessoa meio sedutora, mas nas entrelinhas você vê a maldade, a perversidade que está ali e que está muito presente ainda no sertão de Pernambuco, o poder político passando de pai para filho, etc. E sempre para preservar uma coisa que é a invenção desse Brasil moderno, que foi fundado nas bases em cima do extermínio das nações indígenas, de uma escravização de 300 anos e da manutenção dos privilégios da classe dominante. E é isso, né? Isso que tá lá na história do Brasil, infelizmente, e continua se perpetuando até agora. Então, aquela família, ela simboliza esse atraso ou essa necessidade urgente que a gente tem, de alguma maneira, de corrigir o que estava errado no passado. E eu acho que o filme, acho que ele traz uma solução para isso. Acho que a gente vai viver, então eu espero muito que a gente, no próximo ano, possa se livrar desse atraso que a gente está vivendo hoje. Em 2023, recomeçar a construir essa terra arrasada que estão deixando, em todas as áreas,
na área nas artes, mas em todo o meio ambiente, toda na educação, estão destruindo tudo, mas a gente é forte, a gente vai dar um trabalho danado, sobretudo os jovens, que são a nossa esperança, que eu acredito nos jovens que vão conseguir reconstruir isso tudo, mas a gente vai reconstruir, e eu acho que o filme oferece uma chave para isso, né? Porque as pessoas não mudar apenas o governante, não vai alterar tudo, porque a gente ainda vai conviver com o que a gente percebeu que existia, que estava adormecido, que está ali, né? Essa perversidade está aqui, presente, então a gente temos que conviver, obviamente, com as diferenças, de uma maneira, todo esse ódio que está se construindo. Eu acho que o filme ele tem uma proposta, uma chave para isso, que é o filme é sobre uma reconstrução do afeto, e eu acho que o afeto é a grande chave para a gente reconstruir esse país. Então, tá aí, tá jogado, eu acho que através dele é que a gente pode recuperar essa terra arrasada e esse momento pandemônico que a gente está vivendo hoje. Me faz lembrar do Glauber de novo, dizendo que foi procurar Jorge Amado em 1968 por causa do AI-5, e o Jorge Amado disse, olha, eu fiz a minha parte, então agora é com a juventude. Mas a juventude, eu confio na juventude, a juventude vai ser a nossa, junto com o afeto, vai ser a nossa redenção. Que bom, que bom. Lírio, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade, de novo agradeço, sucesso para o Aquamovie, esperamos o Air Movie para fechar a trilogia, não é? E espero que ele sirva para mostrar para muita gente, sobretudo para os jovens, como você falou, e para as pessoas que querem estudar cinema ainda, que é possível sim fazer uma obra que é a um só tempo, bela, plástica, que salta às vistas, que agrada o espírito e é crítico, tem conteúdo, tem crítica, tem emoção, tem verdade, né? Então, muito obrigado e eu desejo a você muito sucesso. Não, eu que agradeço, adorei conversar, é sempre bom conversar sobre o filme, faz parte da minha formação e o papo foi massa. E é isso, gente, vamos em frente, eles passam e a gente vai ficar forte, a gente vai reconstruir esse país. Mário Quintana. Os jovens, né? É isso. Mário Quintana, eles passarão e eu passarinho. Eles passarão e eu passarinho. Eu não, os jovens passariam. É isso aí. Muito obrigado. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.